O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corte-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos sentar, meus prezados irmãos, aqui da comunidade São João Batista, da Vila Serventina. A igreja nos apresenta hoje a continuação da leitura que estamos fazendo do Evangelho de Marcos. Em casa, todos nós precisamos ler ele em sequência, porque aqui pula. Inclusive hoje, mais tarde eu explico, ele pulou um texto de suma importância, que por causa de ter deixado fora, a gente acaba não compreendendo o significado verdadeiro desse texto de hoje. Nós estamos lendo as leituras a partir daquela declaração que nós lemos aqui na missa, quando Pedro falou a pergunta de Jesus. Ele respondeu: Pedro, tu és o Messias. E aí Jesus disse: pois é, eu sou o Messias, porém diferente. Eu não sou o Messias para sentar no trono e pisar nos outros. Eu não sou o Messias para servir a mim mesmo, pegando tudo para mim. Eu não sou o Messias para enganar e iludir o povo. Eu sou o Messias para ajudar o povo. Eu sou o Messias para partilhar. Eu sou o Messias para curar. Eu sou o Messias para servir. Eu sou o Messias humilde que quer ajudar o meu povo a caminhar e viver a vida de acordo com a vontade de Deus, quer dizer, viver em paz uns com os outros. Eu sou esse Messias. E por causa disso, de querer servir o povo, e o povo mais abandonado, representado na leitura da semana passada
pela criança que Jesus pega no meio dos discípulos e abraça a criança, abraça, o simbolismo abraça os pobres, abraça os marginalizados, abraça os sofredores, abraça aqueles que estão perdidos porque são filhos de Deus e ele veio para salvá-los. Abraça os mais pequenos, os mais pobres. Por causa de eu abraçar esses pobres, marginalizados, esses sofredores, esses doentes, esses descartáveis, por causa de eu apoiar e gerar vida nova para eles, dar possibilidade nova para eles, eu vou ser perseguido, eu vou ser preso, eu vou ser julgado, eu vou ser condenado, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar. Essa é a resposta que Jesus Cristo dá para Pedro, quando fala do eis o Messias. Não Messias para sentar no trono, para pegar tudo para mim, para mandar nos outros e para enganar. Eu sou Messias para salvar. Isso vai me custar a minha vida, porém vencerei. Na leitura de hoje, nós temos o primeiro texto, primeira parte, muito importante aqui no Evangelho de Marcos, onde ele vai dizer uma coisa muito importante, que todo mundo que faz o bem é de Deus. Todo mundo que faz o bem, todo mundo que ajuda os outros, todo mundo que é solidário, todo mundo que sente dó do outro e ajuda eles, é de Jesus. Você vê a leitura aqui, João disse a Jesus, mestre, vimos o homem que não pertence ao nosso grupo, não pertence ao nosso grupo. Porém, ele estava expulsando um demônio em seu nome. Quer dizer, ele estava fazendo uma coisa boa, libertando uma outra pessoa que está escravizada, dominada por um vício que não consegue se libertar. E ele ajudou. Aí João disse, nós não deixamos fazer o bem, porque não pertence ao nosso grupo. Olha aqui o pecado que aparece desde o início da igreja, que permanece sempre até hoje, ainda existe de grupos que se apoderam de Jesus, ele é nosso, é só quem pertence ao nosso grupo que vai se salvar. É uma teoria que a gente vem ouvindo. Antigamente falava-se nas grandes missões que teve aqui no Brasil, quem não for batizado na Igreja Católica Apostólica Romana não tem salvação. Não tem salvação. E Jesus vai mostrar: salvação tem quem salva. Salvação tem quem ajuda os outros. Salvação tem quem cria fraternidade, porque esse é o reino que eu trouxe. É a fraternidade que nós queremos viver uns com os outros, que não aparece na nossa leitura. Salvação é isso. Portanto, Jesus ele vai dizer uma frase: não devem proibir outra pessoa que está fazendo bem, mesmo que não pertença ao seu grupo. Seu grupo foi formado exatamente para poder conscientemente fazer o bem. Isso que nós vamos fazer o batismo agora de Miguel, exatamente vai entrar na comunidade com um projeto: eu quero aprender de Jesus para ser uma criança, um jovem, um adolescente, um jovem, uma pessoa humana que aprenda a servir os irmãos e a fazer o bem. Esse é o sentido do batismo na nossa igreja católica. Mas tem outras pessoas que não pertencem à nossa igreja católica, e muitos grupos que estão fazendo bem, que estão organizando a vida, que ajudam uns aos outros. Você vê quantas entidades foram criadas para poder ajudar os mancos, os coxos, os cegos, os paraplégicos. Veja quanta gente tem que oferece o seu tempo, mesmo sem ser católico, independente disso. Mas é pessoa boa, idônea, sente a dor do irmão e oferece o seu tempo para ajudar. Então essa é a primeira parte. Aqui Jesus vai dizer: não o proibais de fazer o bem, pois ninguém faz milagres em meu nome. Fazer milagres significa salvar a vida do outro.
Os milagres todos de Jesus, se vocês examinarem bem na primeira parte do Evangelho de Marcos, é todos recuperar a vida das pessoas. Está cega, Jesus faz enxergar. Está coxa, Jesus fez andar. É recuperar a vida para poder funcionar com sua vida normal. Então, não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome. Olha, todo o bem que nós fazemos, qualquer pessoa do mundo, se for para a construção da vida, para ajudar uns aos outros, para vivermos em paz, é feito em nome de Jesus. Então, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. É uma contradição. Quer dizer, se eu estou para fazer o bem, lógico, é para construir a vida. Eu não vou depois falar mal disso. Eu vou continuar construindo a vida. Em verdade vos digo, quem não é contra nós é a nosso favor. O contra nós é aquele que destrói. O contra nós, o ganancioso. Contra nós é aquele que domina. O contra nós é aquele que nos iludir, que nos enganar. Esse é o que é contra nós. Que é tema da nossa segunda parte da nossa leitura. Em verdade eu vos digo, quem vos der de beber um copo de água, olha, um copo de água. Ele tinha falado, estava fazendo um milagre, expulsando o demônio. Agora Jesus vai diminuir, dizer, até um copo de água que você der para alguém que tem sede, com generosidade, isso não será esquecido. Então, quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade vos digo, quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E aí, na segunda parte, Jesus vai... Aqui tem um esquema muito importante, fundamental, que explica todo o Evangelho, todo o projeto de Jesus que ele nos trouxe do Pai. Ele usa 3 figuras. Aqui eu já tenho falado muitas vezes sobre esse assunto. Usa a figura da mão, usa a figura do pé, usa a imagem do olho, que tem significado. São gestos simbólicos que ele está dizendo. Então, veja bem. Ele diz assim, se alguém escandalizar um desses pequenininhos, aqui não é as crianças apenas, os pobres, os marginalizados, os abandonados, os doentes, todos aqueles que são marginalizados, esses são os pequenininhos, que necessitam de ajuda, assim como uma criança pequena, ela não consegue viver por sua própria conta, necessita da ajuda dos pais. Esses são os pequenininhos todos, todos que precisam de apoio, de ajuda. Então, se alguém escandalizar um desses pequeninos, que acreditam, seria melhor que ele fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Essa pedra de moinho era um burro que fazia girar, uma pedra grandona, larga, que amassava as espigas para poder separar a palha do trigo, e aí a palha será jogada fora queimada, enquanto o trigo será guardado. Quem fazia isso era essa pedra de moinho, grande e pesada. Veja bem o que Jesus está dizendo. Quem escandaliza vai se perder totalmente. Mas qual é o escândalo? Representado pela mão, pelo pé, pelo olho. O que é isso? Então ele diz assim, se a sua mão te escandalizar, corte-a. Olha o que diz aqui, é melhor você entrar para a vida. É melhor você entrar para a vida sem uma das mãos do que ter as 2 mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. E aí tem um acréscimo aqui, que em algumas traduções aparece, em outros não. Aí o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. O que significa a mão? A mão que te faz escandalizar, que te faz pecar. É a ganância. É aquilo que está escrito aqui na nossa segunda leitura da carta de Tiago. E agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Porque vocês exploraram os outros, vocês se enriqueceram à custa de não pagar o salário justo para seu trabalhador. E aí tem toda a carta aqui de Santiago que aprofunda isso, vocês vão perder tudo.
Tudo que vocês acumularam vai para as traças, vai perder tudo. Né? Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vos deixastes de pagar, está gritando. E o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da perdição, para o dia da matança. Eles não souberam, figuramente falando, cortar a mão. Eles não souberam, na realidade, cortar essa ânsia grande de acumular, viver só para ter, para crescer e para ter mais. E acaba dominando a própria pessoa a tal ponto que ela perde todo o sentido de amizade, de fraternidade, de comunhão com as pessoas. A ganância que nos leva a ser egoístas, só pensando em nós. Se essa tentação, esse escândalo está tomando conta de sua vida, Jesus diz, cuidado. Qual é a vacina que Jesus Cristo nos propõe para a gente não cair nessa tentação da ganância? Repartir, partilhar. Isso vai ser explicado depois pela história que ele vai contar do jovem rico. Ele obedece todos os mandamentos, mas quando ele disse para repartir o que tem com os outros, ele foi embora. Não soube cortar a sua mão, que está te levando ao isolamento, ficar sozinho, sem a fraternidade, sem a paz uns com os outros. A segunda coisa que ele fala aqui: se o seu pé te escandalizar, ou então for ocasião de queda, isso que é o escândalo, for ocasião de queda, se o seu pé for ocasião de queda para você, corte. É melhor você entrar para a vida a segunda vez. É melhor você entrar para a vida sem um dos pés do que ter os dois pés e ser jogado no inferno. Aí o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. O pé simboliza quando a gente pisa no outro. Nós usamos isso até na nossa linguagem. Pisou em mim, me colocou debaixo dos seus pés, me humilhou, me fez ser nada, ninguém. Esse é o poder. Poder usado como dominação. Porque o poder é necessário na vida. Na sua casa precisa alguém que dá as ordens, orientação. Mas não de uma maneira que pisa, que machuca, que escraviza. Jesus vai dar a vacina para essa tentação, para esse escândalo, quando ele vai dizer, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É naquela discussão que vai aparecer mais tarde, quando os discípulos, eles começam a brigar entre si. Quem vai ser o maior? Quem é que vai sentar à direita e à esquerda de Jesus para ocupar os primeiros lugares e mandar nos outros? E aí Jesus chamou os discípulos e ele disse para eles essas palavras muito importantes. Jesus chamou-os e disse, vocês sabem, aqueles que se dizem governadores das nações, as dominam como senhores, e os seus dirigentes as oprimem. Olha o pé de oprimir. Mas entre vós não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande deve tornar-se o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de todos, porque o Filho do Homem, que é Jesus, ele não veio para ser servido, para ficar no trono, para pisar nos outros. Ele não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. E esses muitos são os abandonados, os doentes, os marginalizados. Essa é a função de Jesus. O messianismo de Jesus está aqui, em servir os mais fracos. E por causa disso, a grande multidão segue Jesus. Se as autoridades já começam a perder o seu raciocínio, o povo vai atrás dele. Nós vamos perder tudo. Disse o sumo sacerdote lá, na reunião do conselho que tiveram, agora precisamos decidir, ou ele ou nós.
Se nós deixarmos ele, nós vamos perder o nosso posto. Perder, porque o povo está atrás dele. É lógico que o povo está atrás dele. Ele ajuda, ele é solidário, ele é misericordioso, ele perdoa. Quem é que não vai atrás de alguém que sente-se amado, que distribui o que tem, que reparte, que quer viver junto, que é misericordioso, que é amável, que é aconchegante? Quem é que não vai atrás dessa pessoa? Por isso que o messianismo de Jesus não é como eles pensavam, de pisar nos outros. Precisa cortar essa tentação de querer ser maior e mandar e desmandar. Isso acontece na família, acontece nos grupos, acontece na comunidade. Vocês podem perceber, né? Muitas brigas que acontecem em família, na comunidade, exatamente por causa da ganância e por causa da segunda parte, que é alguém que quer mandar no outro. E aí o orgulhoso, eu não vou ceder. E aí brigam, um não cede, outro não cede, separa. Depois começa a pensar entre, pois é, nós estamos perdendo tudo por causa do orgulho. O orgulho que é a terceira tentação que Jesus Cristo vai dizer aqui, representado pelo olho. Se o seu olho te escandalizar, arranque-o. É melhor você entrar no reino de Deus, é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno, onde o seu verme nunca morre e seu fogo nunca se apaga. Vejam bem aqui, é melhor perder a ganância, a mão, porque aí você entra na vida, você participa da vida. Esse é o sentido verdadeiro de participar na vida, partilhar, conviver com os outros. A segunda, é melhor perder uma mão só para poder entrar para a vida. De novo, repete, entrar para a vida para poder servir um ao outro, criar a fraternidade, o serviço mútuo. E agora a terceira coisa, em vez de dizer entrar para a vida, é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno. Agora o reino de Deus. O que é o reino de Deus aqui? Ele fala entrar para a vida, entrar no reino de Deus. E na última parte, essa tentação do olho é o orgulho, é o engano, é a ilusão da vida, é aquilo que nós criamos nos nossos sonhos impossíveis. Nós estamos vivendo essa grande ilusão, até dentro das religiões e dentro de vários grupos dentro da nossa igreja, onde em vez de caminhar com os pés no chão para criar fraternidade, unidade e servir os nossos irmãos mais pobres para podermos viver em paz uns com os outros, não, coloca asas e voa e sai fora de si e fecha os olhos e imagina de tudo e não assume a responsabilidade diária do nosso dia a dia de vivermos com amor, fraternidade em família, em comunidade e na sociedade. É a grande ilusão. Se você percebe, cria uma bolha, vive dentro dela. E essa bolha, com uma bexiga cheia, ela vai subindo. Em vez de caminhar com os pés no chão, você cria asas. Ora, nós somos humanos criados para caminhar no chão. Não para a asa é para o pássaro. E aí nós temos a última parte, versículo 49, 50, que não foi lido, mas é o essencial aqui. Diz assim, com efeito, todos serão salgados com o fogo. 50, o sal é bom, mas se o sal se tornar insosso, como que vocês darão sabor? Aqui Mateus vai dizer, se o sal perder a sua força, não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Não serve mais. O sal. Quem é o sal? E Mateus vai explicar que nós somos o sal da terra. Assim como ele explica antes, vocês são a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E quando nós somos o sal da terra, nós vamos vencer a ganância, a dominação, nós vamos vencer a ilusão e o orgulho, e nós vamos
criar uma sociedade porque nós fazemos as coisas, nós criamos uma vida nova, aonde então nós vivamos em paz uns com os outros. Esse é o projeto de Jesus. O projeto de Jesus que ele nos trouxe de Deus Pai é para ele nos ajudar a viver na fraternidade e na paz, nos orientando ao cuidado com a ganância. Se a ganância toma conta de você, corta. Assim como, não vai cortar essa mão, mas corta a ganância, que a mão simboliza a ganância. Se você tem tentação de dominação, o pé, corta. Senão não dá para viver na fraternidade. Como é que você vive em fraternidade pisando no outro, mandando, subjugando o outro, pisando? Se o seu olho for para você ocasião de escândalo, orgulho, esse orgulho parece que é a raiz de tudo, porque ele tem dentro dele uma ilusão. E ele gera na nossa cabeça uma ilusão, pensando que se for rico, eu vou ser feliz para sempre. Se mandar nos outros, eu vou ter tudo o que eu quero. É a grande ilusão da vida. Por isso que precisa cortar as 3 tentações: a ganância, a dominação e o orgulho. E Jesus nos disse, como falei, para vencer a ganância, aprende a repartir. Dá um pouco do que tem para o outro. Aprende a servir os outros e não mandar nos outros. Aprende a ser humilde. Aceita a sua falta, aceita os seus defeitos, reconhece o erro que fez, para aprender a conviver. O orgulho não deixa aceitar o erro que fez. Tanto é assim que no salmo que nós cantamos aqui, o último verso aqui, 14, e preservai o vosso servo do orgulho, para que ele não me domine. E assim puro eu serei preservado dos delitos mais perversos. Ele está chamando o orgulho como o delito mais perverso que existe, que ilude, engana a própria pessoa, que passa a enganar os outros e iludir os outros. Hoje isso é usado muito com questão de fake news, levantando coisas sobre o outro, inventando coisas, levantando falso, que é um dos 10 mandamentos. Levantar falso, estraga o nome da pessoa. Portanto, para a gente poder viver o reino de Deus, diz aqui na leitura, é vivermos em paz uns com os outros. Isso é que é entrar para a vida. Repete 2 vezes: entrar para a vida, entrar para a vida, entrar no reino de Deus, que é vivermos em paz uns com os outros. Ele vai explicar esse texto agora nos textos seguintes. O texto logo que vamos ler domingo que vem vai explicar o reino de Deus, como é viver em paz uns com os outros, através da discussão que ele coloca. Desde o princípio Deus os criou, homem e mulher, e depois mostra a criança antes de ser contaminada pelos nossos vícios, escândalos, antes de introduzir a criança, para ela aprender a mentir, a enganar, a só pensar em si. Antes disso, ele disse, isso é o reino de Deus. E todos nós admiramos uma criança na sua inocência, sem preconceito, sem nada. Essa leitura do domingo que vem, que vai explicar o que é o reino de Deus. Portanto, a leitura nossa hoje, a primeira parte, ela mostra que nós não somos donos da verdade. Isso vai aparecer, eu esqueci de dizer, na primeira leitura, onde Moisés vai dividir a graça que recebeu de Deus, que é o Espírito de Deus, vai dividi-lo entre os outros, só que teve 2 que não foram para a celebração, mas também estavam profetizando, e que está querendo dizer, nós não somos donos de Deus. Nós queremos aprender de Deus a repartir. Oxalá, diz aqui no final da leitura, oxalá, onde é que está aqui? Josué, Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu, tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. É isso que nós precisamos ter, ser dirigidos pelo Espírito de Deus.
O Evangelho que nós lemos no domingo, o Evangelho que nós temos na Bíblia Sagrada, que é o principal de toda a Sagrada Escritura, está aí para nos orientar, para podermos viver não de acordo com as nossas tendências, da ganância, da dominação e do orgulho, mas sermos orientados pelo Espírito de Deus, que Jesus Cristo nos mostrou, para aprender a repartir, aprender a servir, aprender a ser humilde, e assim podemos conviver em paz uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.